O Ponto Cultural já está na área e no programa de hoje tem entrevista sobre podcast. A gente também conversou com o Levi e o Tibuli lá da Batalha dos Trilhos e a gente também vai falar sobre a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, e tem episódio novo de Nosso Som. Roda a vinheta! Eu não sei se você sabe, mas de acordo com o Spotify, o Brasil é o país do podcast. E esse formato de produção de conteúdo não para de crescer. E a gente não podia deixar esse assunto de fora, né? Então a gente trouxe uma matéria bem bacana sobre isso e nós conversamos com o pessoal aqui da cidade que produz podcast. Confere aí! Som 1, 2, 3, testando. Meu nome é Maria Júlia. Meu nome é Paulo Henrique. Eu sou o Fênix. Eu sou a Larissa Sotero. E nós fazemos podcast. Nosso podcast, né, meu e do Regis, chama-se Rock na Sala. É um podcast de música, principalmente o estilo musical rock. Eu sou publicitário, o Regis é pesquisador e professor. E no podcast Rock na Sala a gente traz todo esse conhecimento do estilo musical para essa mídia aí, para a gente divulgar e espalhar informações e curiosidades sobre o rock. O podcast chama Um Pacote de Biscoito. Os integrantes somos eu, a Marina Vasques, o Cleiton Everton e o Leonardo Straza. Eu, a Marina e o Cleiton somos estudantes de comunicação e o Leonardo ele faz relações internacionais. Todos são estagiários ou trabalham nas suas áreas. Normalmente a gente fala sobre o cotidiano do jovem. A gente gosta de falar de assuntos que a gente esteja vivendo. Faculdade, o mercado de trabalho, falar sobre temas que o jovem quer ouvir. O nosso podcast se chama PedraCast e é composto por 4 pessoas. Eu, o MCW5, o Wesley, a Maju e o Mazinho, locutor. Aí tem o pessoal do Cultura também, que é o Thiago, a Fernanda e o Fênix, que ensinou a gente a fazer podcast. Nós abordamos temas que se relacionam com a comunidade em si, com o trabalho do Cultura, e temas políticos também, como, por exemplo, o papel da mulher na sociedade. Gente, para começar a nossa conversa, vocês conseguem definir mais ou menos o que significa um podcast? Posso falar? Bom, eu defino mais ou menos com a ideia da rádio mesmo. Só que com o avanço tecnológico e da internet, o podcast veio com essa diferença de um programa de rádio. Programa de rádio a gente tem que esperar o programa que a gente gosta, ou a gente tem que saber a grade, a programação daquela rádio, para a gente estar ali no momento certo. Aí o podcast veio para mudar isso daí. Você pode escutar quando você quiser, via streaming, ou baixar no seu computador ou no seu celular. É nossa singela homenagem a The Cure. Não é isso, meu amigo, meu guru, meu brother Regis? Seja bem-vindo mais uma vez aqui na sala do meu porão. Hello, Fênix. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu nunca tive interesse porque eu não conhecia a fundo. Eu já tinha escutado, mas a gente não imagina como é a produção, assim, todo o trabalho que você tem de pesquisar sobre aquele tema. Então, eu gostava, ouvia, mas eu não conhecia. E aí, a partir do momento que eu conheci, eu amei. Até pouco tempo atrás eu não conhecia. Comecei a conhecer por causa do Cultura no Morro, né? Que abriu as oficinas lá. E, tipo, de cara, assim, eu já achei da hora, mano. Porque é uma maneira diferente mesmo, né? De passar uma informação, passar um conhecimento. Falando em produção, como que acontece o processo criativo de vocês? Normalmente a gente tenta ver os temas que as pessoas querem ouvir. A gente trabalha muito meio que sob demanda, sabe? O que o nosso público quer ouvir é o que a gente vai falar. Então, depois de fazer essa curadoria, eu faço um roteiro, pego mais ou menos os tópicos do que a gente vai falar, porque também não pode ser uma coisa muito mecânica, né? É uma coisa bem mais livre. Então, eu faço o roteiro, aí a gente grava
E depois eu acabo editando, pra tirar as coisas que a gente não pode ir pro ar. A questão é assim, a formalidade ser pregada em exagero para a mulher, quando ela também deveria ser, então, Sim. pregada para o homem. Tipo, por exemplo, advogados. Sim. Eles precisam estar de social. Só que aí é uma coisa, tem que ser Da igualitário. profissão. Como que é pra vocês? Quais são os desafios que vocês veem, tanto na parte da produção, da divulgação também? Para falar disso, é legal a gente falar, nós do PedraCast, de como não é barato fazer um podcast também. Então, você precisa de toda uma estrutura, você precisa de microfone, você precisa da mesa. E não é acessível isso para todo mundo. Então, para a gente lá fazer um podcast é uma oportunidade que quase ninguém tem. Eu acho uma dificuldade na parte, vamos se dizer, dos ouvintes, né? Porque acho que poucas pessoas conhecem o podcast em si, né? Falar num geral. E querendo ou não, fica um pouco complicado para quem produz. Porque tem essa parte de saber fazer chegar nas pessoas, né? As pessoas ouvir a sua informação. Mas ao mesmo tempo é desafiador, né? Bacana esse sistema de você ter o produto e fazer com que as pessoas ouçam o seu produto. O PedraCast, o seu podcast. O PedraCast, PedraCast, PedraCast. Músicas, entretenimento e notícias. Tem muito podcast que eu acho que às vezes fica muito confuso. Pessoas falando ao mesmo tempo. Eu acho que quem tá começando tem que tomar cuidado com isso. Ser mais ordenado mesmo. Eu acho que uma desenvoltura cria-se normalmente. Então é só tomar cuidado com esses detalhes. Para fazer o podcast, você precisa gostar também do que você está falando. Por exemplo, cada um aqui fala sobre o que vive, né? E aí, se você escolher alguma coisa que você gosta, o resto é só organização, dedicação, né? Tempo. E aí tem um investimento também que quem for levar mesmo para frente vai ter que pensar nisso também. As ferramentas, né? É essencial ter uma ferramenta boa para no final ter uma qualidade boa, né? E um tema bacana mesmo, um estudo bom, especialistas que saiba conversar sobre o tema, ajuda bastante. É bom conhecer o seu público, né? Para você poder falar com o seu público. Acho importante. Olha, então eu fui anotando tudo aqui. Tem o PedraCast, um pacote de biscoito, Rock na Sala. E se vocês quiserem acompanhar, é só jogar esses nomes lá no Spotify ou então nas redes sociais, para saber tudo que eles fazem mais de pertinho. E agora, aqui no nosso programa, eu tenho companhia. A Isabela Correia tá comigo. Seja bem-vinda, Isa. Obrigada, como todo mundo já sabe, eu sempre tô aqui do ladinho da Tami. E agradecer também a galera que se juntou, foi tão proativo, fomos lá no estúdio gravar, foi muito legal a conversa. Eu aprendi bastante coisa sobre podcast também. E eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre a LIC no Mural Cultural. Isa, que bacana que você trouxe esse tema hoje, né? Vamos só esclarecer então para o pessoal de casa, para quem não sabe, a LIC, né, é uma sigla e o significado é Lei de Incentivo à Cultura. Aqui na cidade a gente tem essa lei e é muito importante porque serve para produtores de cultura, para artistas aqui da cidade criarem projetos. Então eles apresentam esses projetos para a Fundação Cultural e através dessa lei eles conseguem captar recursos para conseguir então colocar em prática esses projetos que precisam ser projetos culturais. Então funciona assim, esses artistas, né, produtores culturais apresentam os projetos que são analisados pela fundação e daí tem uma curadoria, né, técnicos que analisam todos esses projetos e daí a ideia é que empresas da cidade possam ser apoiadores desses projetos. Então as empresas podem destinar parte dos recursos, dos impostos, né, do imposto de renda para esses projetos. Então é muito legal porque os artistas, os produtores culturais ganham, porque daí eles vão ter então patrocinadores para os seus projetos e a empresa também só ganha com isso, porque ela destina parte dos seus impostos e quem mais vence também é a população, né, porque a gente consegue muito então entretenimento e cultura e conhecimento de graça. E um acesso, né, muito grande. Então,
Justamente sobre isso, no dia 14 de março, foi lançado pelo site da Prefeitura o boletim oficial com a lista dos 12 projetos que foram aprovados nessa curadoria que você comentou. Saiu em fevereiro, né? Saiu, em fevereiro. Isso. Então a gente tem, entre projetos, a gente tem de música, a gente tem de literatura, de pesquisa. A gente só vai citar aqui os projetos, a gente tem o MUAL, que é um festival de música autoral de Jacareí, a gente tem o 6º Festival de Blues, que é uma tradição que é um festival que já está começando a virar tradição. Verdade, aqui na cidade. Já está no 6º. Já está no 6º. Que bacana. A gente tem também Capital dos Biscoitos, que é uma websérie produzida pela Glaucia Veloso. Vai ser bem legal também, vai contar um pouquinho dessa história da nossa cidade. Tem o Coro Jovem de Jacareí, que está sempre aí durante o ano passado, teve várias apresentações super legais e esse ano também vai ter todo esse investimento, todo esse incentivo para mais produção, mais apresentações. Crônicas da Cidade, que vai falar um pouquinho sobre literatura regional aqui da cidade, com autores aqui da cidade também. Bacana. Uma novidade, né? Como a gente estava conversando sobre pesquisa. Às vezes, quando a gente fala sobre cultura, a gente não relaciona tanto essa questão da pesquisa, né? E nesse ano, a gente tem o projeto Cultura e Economia em Jacareí, impactos decorrentes do apoio financeiro da LIC, que vai justamente pesquisar e mostrar os dados dos impactos que a LIC traz para Jacareí. E é muito importante a gente mostrar para a população e também para quem é de fora, para que ocorra justamente esse fluxo de investimento, para que Jacareí só possa crescer e desenvolver mais nesse ramo que é o da cultura, né? Verdade, Isa. Se a gente for pensar aqui na cidade, a gente tem bastantes eventos, assim, por exemplo, o Festival do Bolinho, que atrai muitas pessoas para a cidade, que consomem aqui na cidade, ou seja, a cultura, ela atrai mais pessoas, além do nosso público, atrai mais pessoas da região para a cidade e fortalece a economia. Então, envolve várias vertentes, várias pastas da cidade, né? Bem bacana essa pesquisa. Também visualizar a cultura como uma forma de uma tecnologia também, né? Que você vai implementar na população dessa questão de economia e de girar. Então, é muito importante ter essa parte da pesquisa mesmo para a gente valorizar cada vez mais. Seguindo a lista, a gente tem também o projeto Espectros da Cidade, que é do Alan Tomé e que também vai ter participação do artista Rafael Raico. Vai ter de novo o Festival de Marchinhas, que foi super legal, que esse ano a gente já teve, né? Então vai ser outro investimento novamente, toda essa curadoria de apresentações de bandas, enfim, vai ser muito legal. Bacana. Tem também o de teatro, Jardim das Brincadeiras, que é um sarau infantil, é muito interessante, é um teatro que tem bastante envolvimento com as crianças. Temos o do Pedra Mar, do Território Cultural, que é a galera do Cultura no Morro, que está sempre aparecendo aqui, com documentário, vários projetos super legais. E temos Rock na Sala, que é sobre o julho, que é o mês do rock. Samba pra gente cantar junto, que é um projeto sobre samba, música. E para fechar, temos o Varal de Trocas Afetivas. Então é bem interessante, como essa lista é rica, tem várias partes da cultura, então eu acho que esse ano promete bastante. Para fechar, a gente quer fazer um convite, né? No dia 3 de março aconteceu, toda essa galera que a gente falou do projeto apresentou na Mário Lago um resumo do que seria o projeto para empresas. Então, às vezes, se você está assistindo, tem alguma empresa ou conhece alguém que tem alguma empresa da cidade, é legal trazer esse retorno também para essas pessoas poderem incentivar e apoiar todo esse projeto, como a Tamires falou, com essa questão do imposto de renda, todo mundo sai ganhando, a cidade sai ganhando, a população sai ganhando, então é muito interessante. Esses projetos, então, eles já foram apresentados, já foram analisados, foram aceitos pela Fundação e agora, então, eles estão na fase de captação de recursos, Exatamente. Certo? Aí tem uma data limite para essa captação de recurso. Okay. E aí todo esse projeto de divulgação, enfim, acontece essa busca mesmo pela captação, né, de empresas que às vezes é de um tema relacionado e aí acaba incentivando e investindo nesses projetos culturais que, como a gente já falou, só tem que somar para a cidade, para toda a população e também para a parte da economia.
Legal, Isa. Então, se alguém está assistindo agora e ficou interessado, quer conhecer um pouco mais a fundo dos projetos e incentivar, como é que ela pode fazer? Ela pode entrar no site da Fundação Cultural, que é a Fundacão Cultural, a gente tem no GC, ou ligar no telefone 3953-3452, vai ter mais informações, o pessoal que está lá da administração vai te indicar sobre como funciona a parte digital mesmo, então é bem interessante vocês estarem ligando. Além do mais, todos esses projetos que a gente falou, geralmente já tem um portfólio ou algum conteúdo na internet, então se você ficou curioso e quer saber um pouquinho mais, é só você ligar ou ir para a internet, pesquisar e saber um pouco mais e depois, se tiver interesse, ligar na Fundação Cultural, que eles vão estar lá super dispostos para investir e ajudar a gente nessa parte cultural. Ai, que bacana, Isa. Muito obrigada pelas informações. Imagina, eu que agradeço. É um bom trabalho, então, a todas as pessoas que proporam os projetos, que com certeza vão enriquecer, vão trazer bastante coisa interessante aqui para a cidade. E se você, então, tem uma empresa, se você consegue destinar parte do seu imposto de renda, entre em contato, procura lá na Fundação para que você possa apoiar e incentivar a cultura aqui da nossa cidade. A gente vai para um breve intervalo, mas já já a gente volta. Baila chiquilo.